porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Vamos descobrir? Para darmos início, vamos fazer a leitura bíblica no dia de hoje, que está localizada aí no livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo 17, que diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para eu deixar para você uma deixa aqui dessa mensagem, quero dizer para você que o ouvir é muito importante, porque através do ouvir, você ouve e guarda no seu coração a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz vida, ela traz avivamento, ela traz libertação, ela traz vida e ela não volta vazia. Olha o que diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A declaração, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, significa que a mensagem do Evangelho de Cristo procede e de forma genuína e realmente fortalecedora e salvadora. Essa frase também esclarece de forma muito objetiva que ninguém pode ser salvo à parte da obra de Cristo. A fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor é uma condição básica para a salvação. Essa fé, no entanto, não é um fruto da capacidade de vontade humana. O homem não pode crer em si mesmo. Se o homem crê em Jesus para a salvação, isso é um dom de Deus, como diz Efésios 2:8. Então, a pregação do Evangelho é o meio que Deus decretou para despertar a fé no coração daqueles que são chamados por Ele. Por isso, de fato, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. E o que é esse Evangelho? Você vai descobrir o que é o Evangelho e vou colocar uma mensagem que tem por título: o que é o Evangelho? Você ouça e se edifique. Sem dúvida, o Evangelho é uma das palavras mais utilizadas entre os cristãos. Apesar disso, muitas pessoas não sabem exatamente o seu conceito, a aplicação e o significado. O Evangelho são boas novas, boas notícias para nós. Quem disse que a fé vem pelo ouvir? É uma pergunta. A frase "a fé vem pelo ouvir" e o ouvir a palavra de Deus foi dita pelos apóstolos Paulo em sua carta aos Romanos. Ele fez uma declaração ao falar sobre como os judeus não escutariam verdadeiramente a palavra de Deus, apesar de todas as oportunidades que tiveram. Paulo diz que nem todos os judeus obedeceram ao Evangelho. Isso significa que eles tiveram contato com a boa notícia, mas não creram nem se submeteram a ela. Nesse ponto, o apóstolo cita Isaías ao dizer: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então ele conclui: consequentemente, a fé vem pelo ouvir. Por que o apóstolo Paulo falou aí sobre os judeus daquela época? Porque Jesus já tinha vindo, para os seus. Quem são os seus? Os judeus. Todos os povos descenderam aí do Abraão, pai de Isaac, que é o filho da promessa.
Então, eles, de alguma maneira, não acreditaram. Só alguns, né? Mas todos aqueles que acreditam, ele deu poder para serem chamados filhos de Deus. Então, ele disse que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, como você está ouvindo nesse momento a palavra do Senhor. Como você está absorvendo essa palavra. Então, a fé, ela vem por aqui. Ela vem por você ouvir, está escrito, ouvir a palavra de Deus. A palavra que está escrito na sua inerrante Bíblia Sagrada. Tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. E deve ser obedecida e respeitada. Se existir por aí outro livro que não tem a palavra viva e eficaz, corra desse livro, entendeu? Porque a única palavra que liberta, que transforma o ser humano, que muda a vida, é a palavra de Deus, é a inerrante, é a espada de dois gumes. Eu não estou dizendo aqui que não é para você ler outros livros, mas tem livros por aí que são mentiras do diabo, porque a única verdade é estar aqui no que está escrito na palavra de Deus. Imediatamente após dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, o apóstolo Paulo argumenta: porventura não ouviram? O apóstolo responde essas perguntas dizendo que certamente sim, eles ouviram. Paulo ainda fundamenta sua resposta citando aí o Salmo 19 e o versículo 4, para explicar que assim como as obras da criação proclamam a glória de Deus, as Escrituras também proclamam a verdade do Evangelho de Cristo. Por isso, os judeus também não podiam alegar ignorância ao desconhecimento. Romanos, capítulo 10, versículo 18 e 21. Faça essa leitura aí para você entender melhor aqui sobre a questão dos judeus daquele tempo, né, não acreditarem em alegar ignorância. Então, eles não podiam alegar essa ignorância. A mensagem, ela foi anunciada através das Escrituras, que os judeus conheciam e tinham entendimento, mas ainda assim eles agiram com rebeldia e incredulidade, né? Porque nós vemos que quando Jesus veio, muitos não acreditaram, né? Eles não acreditavam que Jesus já tinha vindo. As autoridades daquela época não acreditavam nisso, né? Que Jesus já tinha vindo. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, eles simplesmente se rebelaram com a incredulidade. Aí vem outra pergunta: a fé vem pelo ouvir? Paulo escreve a frase "a fé vem pelo ouvir" com base no texto do profeta Isaías, em que ele fala do ministério do servo sofredor, Isaías 53. Nessa mensagem de hoje e nesse capítulo aí de Isaías 53 é uma das mais belas e claras profecias acerca da obra do Messias. O profeta Isaías faz duas perguntas: quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? O profeta Isaías já tinha falado sobre isso, né? Que Jesus ele viria, mas alguns não iam dar crédito para ele, acreditando que ele realmente era aquele que já havia sido prometido para a salvação do seu povo. Então Isaías profetizou dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Essas duas perguntas revelam que são poucas as pessoas que creem na mensagem de Cristo. São poucas aquelas a quem Deus manifestou o seu braço, o braço do Senhor, no qual fala Isaías. A expressão é antropomórfica, que significa o poder do Senhor. Você entendeu? Esse braço do Senhor aí significa essa palavrinha, expressão, o poder do Senhor.
E a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê nele. Romanos 1, versículo 16. Por esse motivo, a frase "a fé vem pelo ouvir" e significa aí, literalmente, a fé vem por ouvir a mensagem, ou seja, a fé genuína vem pela pregação. Alguém pode perguntar, qual é essa pregação? E Paulo responde na sequência de sua declaração. Vejamos a seguir. Após dizer, a fé vem pelo ouvir, Paulo completa dizendo assim, e o ouvir pela palavra de Cristo. É basicamente, o apóstolo está dizendo que a fé vem de ouvir a mensagem é ouvida por meio da palavra de Cristo. Isso significa que a fé, ela não vem do próprio homem. Ela não vem assim de nós. Ela vem de quê? Ela, na verdade, vem pelo ouvir, mas também não é por ouvir qualquer coisa. Você entendeu aí? Vou repetir. Na verdade, a fé, ela vem pelo ouvir, mas também não é ouvir qualquer coisa. Não é ouvir conversa de carunchinha. Não é ouvir mentiras do diabo. Não é ouvir manipulação. Não é ouvir engano. Não é ouvir coisas que vai destruir a sua vida. É ouvir a palavra de Deus. A verdadeira fé requer informação certa, né? Para nós, porque ela é vida. A palavra é vida. Como eu disse para você, que a palavra do Senhor, ela é vida. A fé genuína vem pelo ouvir a mensagem cujo conteúdo é a própria palavra revelada de Deus. Ou seja, a fé vem por ouvir a mensagem da pregação de Cristo. E essa mensagem fala sobre aquele que foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Isaías 53, versículo 5. Eu vou abrir aqui um parênteses para falar algo importante. Eu sou o seguinte, estou falando de mim agora. Não é qualquer palavra, lavreado, qualquer palavrinha por aí, que me convence, não. Não é qualquer palestrinha por aí que me convence, não. Eu sou o seguinte, se aquela palavra ela não tiver um efeito de transformação, para mim ela não serve. E o que traz transformação é a palavra de Deus, é a palavra viva, porque é espírito e vida. É uma pessoa que está falando, cheia do Espírito Santo de Deus, enviada por Deus, que vai falar. Eu sei que Deus usa também pessoas que às vezes não está ali servindo a Ele. Mas eu sei também que Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no dia que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas a palavra tem que ser de Deus, vinda de Deus, da fé que vem pelo ouvir a palavra do Senhor, do que está escrito. Que a fé, ela, sem as obras é morta. Mas também não devemos esquecer que a fé é o firme fundamento das coisas que nos esperam, mas que nós não estamos vendo, né? Como diz Hebreus 11. Então, eu quero dizer para você que se você quer ter fé, você precisa ouvir a palavra de Deus. Deus é quem dá fé para nós termos uma vida em abundância, a vida que Ele quer, viver não pela vista, não pelo que nós vemos, mas ver pela fé que não, neste momento, vemos, porque muitas das vezes a gente só acredita se ver. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui para nós, que é ouvindo a palavra de Deus que você vai ter fé. Resumindo, a declaração, a fé, vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, de Cristo.
aponta diretamente para duas verdades fundamentais. Preste atenção quais são essas duas verdades aqui. Primeiro, jamais alguém poderá ser salvo a parte do conhecimento de Cristo. Isso é porque é impossível que alguém seja salvo sem ter a fé no Filho de Deus. Consequentemente, também é impossível que alguém creia em Jesus Cristo para a salvação sem ouvir a verdade de sua palavra. Você entendeu? Que para essa pessoa ser salvo, você é necessitado de ouvir a mensagem de Cristo. É necessitado de ouvir essa palavra que está sendo pregada hoje. E quem é o autor da salvação? Jesus Cristo. O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. A rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã, Deus de justiça. Esse de Jesus, que é o que nós estávamos esperando, o Emanuel, Deus conosco, que está conosco a todo momento. Então Jesus é tudo isso. Jesus é muito mais do que isso. É o pão da vida, é a água da vida. Então é Ele quem traz a vida para nós através de sua palavra, que depois de ouvir a palavra de Deus, vai ter fé no seu coração para que você venha recebê-lo como Salvador. Segundo o Evangelho, não é apenas fala sobre Cristo, mas o próprio Cristo falando. Então, a fé vem pelo ouvir, porque é a pregação da palavra de Cristo, é somente ela que gera fé naqueles a quem Deus chama em sua graça. Então, para que você tenha fé, é necessário você ouvir a palavra de Deus. E é isso que está acontecendo neste momento. Você está dando crédito à palavra. Você está ouvindo a palavra. Muitas pessoas já até ouviram a palavra, mas veio o inimigo e tirou ali a semente do coração delas. Mas temos que continuar batendo nessa porta aí, que é de pregar o evangelho para que as pessoas venham receber a palavra, para que as pessoas venham entregar a sua vida a Jesus. É por isso que o título dessa mensagem de hoje é Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem de hoje, que foi especial, que fala de fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E já agradecendo para você aí que está ouvindo essa palavra, que está abrindo o coração para receber essa palavra que você está ouvindo nesse momento. Você, amigo, irmão em Cristo Jesus, e até você mesmo aí que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Que você possa ser abençoado e edificado. E abra o seu coração para a palavra de Deus. Deixe Jesus entrar na sua vida, porque Ele está disposto a fazer isso. Porque Ele disse que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.